Oscar já está planejando a temporada de 2025 e no final desse mês ele pode assinar um pré-contrato para se tornar sem reforço sem custo, que o Oscar está encaminhando um pré-contrato com o Fla. Fala, nação! Sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e hoje veremos as últimas novidades sobre o nosso querido Mengão. O Flamengo, no último final de semana, empatou fora de casa com o Bragantino, deixou a desejar. Confesso que não me surpreendeu, eu achei que seria muito difícil o Flamengo vencer o Bragantino, principalmente nessa fase onde a equipe vem concluindo poucas bolas no gol. Fez ali uma partida interessante com o Bragantino, jogou mal até boa parte do jogo, depois no final conseguiu um golzinho ali com o Bruno Henrique. Teve um pênalti que o juiz não deu, mais uma vez o Flamengo foi prejudicado pela arbitragem. Enfim, no final do jogo, um gol para um lado, um gol para o outro. Isso foi o que aconteceu na partida e no programa SBT Esportes Rio, os jornalistas falaram sobre essa partida, sobre o que aconteceu, foi pênalti ou não foi pênalti, eles repercutiram sobre isso e também traremos a grande notícia para a nação, que é a possível vinda do Oscar para o Flamengo. Parece que a vinda dele para o Mengão nunca esteve tão próxima, isso porque o jornalista Jorge Nicola trouxe as últimas informações sobre essa novela que parece que está bem próxima de chegar ao fim. O Oscar está com seu contrato praticamente no fim lá na China, então deve ficar livre no mercado e o Flamengo é o principal interessado para trazer o meio-campista para jogar no Brasil. Certamente ele seria muito acima da média no futebol brasileiro. Tá louco? Imagina Arrascaeta, De La Cruz e Oscar. Que meio-campo dos sonhos. Vamos ver tudo que o Nicola falou no vídeo de hoje, mas antes de começar o vídeo pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa e deixaremos aqui na descrição os canais citados para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. O link estará aqui na descrição. Agora, sem mais enrolação, vamos pro vídeo ver tudo que a imprensa falou sobre os últimos acontecimentos com o Mengão. Vamos lá. Mas o que a gente já entendeu, Vene e Flávio, que a falta de critério ela já está estabelecida desde o ano passado. Em relação a esse jogo, Fernandinha, o meu ponto é exatamente esse, a falta de critério, porque a gente acabou não comentando o lance da expulsão do jogador do Red Bull Bragantino ainda no primeiro tempo, que isso aí poderia ter sido crucial para o resultado da partida. Sim. O jogador recebeu o cartão vermelho e depois, após a análise no vídeo, na imagem, o árbitro voltou atrás alegando que teve falta do De La Cruz no início da jogada. Eu não vou entrar no mérito se foi falta ou não. Cada um vai ter a sua opinião e interpretação. O meu grande ponto em relação a esse jogo é o seguinte: se chamou o árbitro para analisar o lance da expulsão do jogador do Red Bull Bragantino ainda no primeiro tempo, por que o árbitro não foi chamado para analisar o lance do Luiz Araújo aos 44 do segundo tempo? É totalmente falta de critério. E aí eu entro no ponto que a diretoria do Flamengo está certa em reclamar. Novamente o Flamengo foi prejudicado. E a diretoria mencionou, e nós vamos falar aqui, no jogo contra o Botafogo, por exemplo, 2 lances era para o Botafogo, entre aspas, ter sido punido. No lance do cartão amarelo para o jogador que colocou a máscara, porque está na regra, tem que receber amarelo. Beleza. E o lance do segundo gol, que foi falta no Fabrício Bruno, que também poderia ter chamado o lance do VAR. E nesse jogo, nitidamente o Flamengo foi prejudicado. Porque se o jogador tivesse sido expulso do Red Bull Bragantino, obviamente o resultado poderia ter sido outro. Estamos falando também de um lance aos 44 do segundo tempo, que seria um pênalti para o Flamengo. Ah, vai converter ou não vai? A gente não sabe. Mas grande chance do jogador do Flamengo converter o pênalti e aí o Flamengo conseguir a virada aos 44 do segundo tempo. Sim, o Flamengo foi prejudicado. Quer dizer que é só o Flamengo que é prejudicado? Não, a arbitragem brasileira, e eu repito o que eu falei aqui, é você entrar no jogo e torcer para não errar contra você. Porque eles vão errar. É isso. A questão é o seguinte... Esse é o ponto. Onde eu quero chegar? Quem não chora, não mama. Tá certo, a diretoria do Flamengo tem que reclamar, tá todo mundo reclamando. A gente viu no ano passado a diretoria do Palmeiras reclamando, o auxiliar técnico do Abel Ferreira dizendo que tem até sistema, todo mundo reclama. Por que a diretoria do Flamengo não pode reclamar? Tá certo reclamar. O Flamengo foi prejudicado sim, a arbitragem errou contra o Flamengo e assim... Você Agora, traz um só ponto para finalizar, importante.
a relação do Flamengo com a CBF também tem que melhorar. Porque nos bastidores, internamente, existe uma briga entre dois dirigentes que acaba atrapalhando o Flamengo nessa relação com a instituição CBF. Cacau Cota, diretor de Relações Externas, e Marcos Braz. Os caras não estão se falando e fica nessa briga para ver quem vai ter a relação com a CBF. E o prejudicado, na minha opinião, é o Flamengo por pura vaidade de dois dirigentes. Agora, a gente não pode estabelecer se alguém vai ser ou não prejudicado numa relação com a CBF, mas a gente não está nem dizendo que é por isso, mas isso não deveria acontecer se acontece. O que a gente está dizendo é o seguinte, em relação ao jogo do Botafogo, a falta do Fabrício Bruno ela foi bem parecida com a falta que o Tietchan sofre antes do gol do Bruno Henrique no ano passado, em que o botafoguense reclamou muito, todo mundo falou que era chororô. Pô, mas foi falta no Tietchan. E o árbitro era o mesmo. Então acho que ele usou o critério dele. E nem acho que o Flamengo perdeu por conta desse lance, não. Mas é um lance que, de fato, o Flamengo foi prejudicado. O que a gente percebe é que o cara, que era o Klaus, ele teve aquele critério que ele usou num ano e usou no outro. Bacana. Vamos falar do todo, desse ano principalmente, que é a falta de critério sempre. A gente vê lances que é bola na mão num lugar e no outro não é pênalti, não é pênalti. É o que a gente mais vê por aqui e a gente comentou isso no ano passado. Mas o Vene traz um recorte importante desde o ano passado, que se todo mundo sempre reclamasse e tentasse mudar, o negócio ia ficar legal. Só que as pessoas só choram quando é com elas. O Atlético Goianiense emitiu nota, o Grêmio emitiu nota na primeira rodada. O Atlético Goianiense se sentiu prejudicado num jogo até contra o Flamengo e o Flamengo, obviamente, não falou nada. Mas aí, na hora que ele é prejudicado, ele vai falar. E eu acho, tem que falar. Tem que falar. E não é chororô, não. Quando o seu adversário fala que é chororô, não é chororô, não. Tem que reclamar, porque se não reclamar, quando é que vai mudar? Quando que vai mudar um negócio? Mas ela também, né, ela fala que o Flamengo tem que correr atrás, o Flamengo sim tem que reclamar, mas sempre dando uma alfinetada ali falando que aconteceu lances parecidos com o Flamengo. Tô de olho. Desse é erro atrás de erro. Daqui a pouco a gente vai mostrar um lance do Botafogo, Vene Flavinho, em que eles traçam a linha do Damian Soares no braço do jogador e é dito no áudio do VAR, braço do jogador. E braço não é impedimento. É uma coisa, assim, impressionante. Sabe? É um erro. E aí a gente começa a rodada assim, Deus, faça com que não erre pro meu time nessa rodada. Amém. Poxa. Não deveria ser assim, uma espécie de levar melhor no grito, ganhar no grito. Agora, se o dirigente também não reclama, ele é cobrado pela torcida. É isso. Que a torcida começa a pressionar o dirigente que se sente o time prejudicado e não fala nada. Aí a torcida do Flamengo começa a apertar a diretoria, todo mundo reclama e vocês não vão falar nada. Depois, num jogo desse que tem polêmica, a torcida quer ver aquela postura do dirigente e na entrevista coletiva, tanto que nem foi o Tite, né, que foi lá na coletiva depois do jogo. E aí o dirigente fica naquela situação, olha, se eu não falar nada, eu vou ser cobrado aqui, então tem que jogar um pouco pra galera também. Eu não sei se é coincidência, não tem exatamente esse levantamento, mas a gente pode observar que quando um time reclama muito, reclama, cria aquela polêmica toda, quase sempre nos jogos seguintes há uma boa vontade com esse time que está reclamando. E aí você abre um precedente de todo mundo reclamar e fica uma coisa chata, né? Fica mesmo, né? A gente vê que no futebol brasileiro muitos times estão sendo prejudicados. O Flamengo não é o único, acontece toda rodada isso, são erros gritantes, né? Hoje o futebol brasileiro tá muito zoado, né? A gente vê que são erros atrás de erros. Nossa, tá muito complicado mesmo. Tá difícil até de entender um pouco o que vem acontecendo. E agora vamos acompanhar tudo que o Nicola falou sobre essa possível chegada do Oscar no Mengão. Confesso que tô bem animado, finalmente uma notícia boa. Vamos ver. Bora falar agora sobre o Oscar. Tenho afirmado para vocês já há algum tempo que o meia atacante do Xangai Sport tem como favorito o seu próximo clube, o Flamengo. Pois bem, o contrato dele se encerra em 30 de novembro e a partir do fim desse mês, em 30 de maio, ele já pode assinar um pré-contrato para planejar a temporada de 2025. Ele só pode se mudar para qualquer clube brasileiro a partir da virada, para ser preciso, a partir de 1º de dezembro, mas ele não vai poder ser inscrito em clube algum em dezembro, então o Oscar já está planejando a temporada de 2025 e no final desse mês ele pode assinar um pré-contrato para se tornar sem reforço, sem custos de clubes do Brasil. O Internacional, São Paulo, Corinthians, vários times já estiveram envolvidos em especulações ligadas ao Oscar. Eu tenho contado para vocês que o favorito para contratá-lo é o Flamengo. E surgiu lá no sul do país, na Revista Colorada, a notícia de que o Oscar está encaminhando um pré-contrato com o Fla. Tendência é que esse acordo seja assinado. Como eu contei no fim desse mês, atleta de 32 anos de idade, vive sua última temporada no Xangai Sport, onde ganha 10 milhões de reais mensais. Temporada atual de 8 jogos, 2 gols e mais
4 assistências se confirmada a negociação. O Oscar chega para 2025 como a grande cereja do bolo do Flamengo para a disputa do Super Mundial de Clubes. E aí o Fla poderia ter um meio campo com Oscar, De La Cruz e Arrascaeta. Tá bom para você? Por falar em Arrascaeta, é só completar que ele não enfrenta o Palestino, o jogo da Libertadores da América no Chile. No Chile ele segue em recuperação física. Essa notícia do Nicola, ela é espetacular, né? Poxa, há muito tempo a gente vem vendo essa novela entre Flamengo e Oscar. Vem, não vem, sai essa negociação, não sai. O Flamengo até tentou, na época da pandemia que teve, né? De trazer o Oscar ali por empréstimo durante um período. Mas acabou que os chineses não liberaram. Eles queriam pegar acho que 6 meses de empréstimo ali com o Oscar, mas acabou não dando certo. Mas o Oscar, é um jogador muito bom. Acima da média vai ser no futebol brasileiro. Vem fazendo boas temporadas lá no Xangai. Hoje o cara, sei lá, acho que ele é top 10 de jogadores mais bem pagos do mundo, como bem disse o Nicola. Hoje o Oscar ganha 10 milhões de reais mensais. Obviamente, viria pro Flamengo e ia baixar muito esse salário, pelo menos teria que ganhar pelo menos ali 1,5 milhão, talvez um pouquinho mais do que isso. Mas sim, um jogador acima da média. Imagina o meio campo com Arrascaeta e Oscar. E o De La Cruz também, que é um maluco que corre demais ali, faz um trabalho muito bom no meio campo do Flamengo. Certamente seria um meio de campo fantástico. O Oscar no Flamengo cairia como uma luva, porque a gente vê que o time vem tendo muita dificuldade quando a Arrascaeta não joga. Às vezes o De La Cruz também não está na melhor condição física, cansa muito porque corre demais nos jogos. Eu quero saber de vocês são a favor, vocês são contra a chegada do Oscar no Mengão? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, é muito importante saber o que vocês pensam sobre esse assunto. E se você chegou até aqui, pedimos que deixe o like, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade sobre o Flamengo Informa. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, valeu!